O que eu aprendi ao ler a Bíblia em um ano? Esse é o tema da nossa live de hoje, onde eu vou receber o querido Simão Pedro de Lima, que é um querido amigo que também é palestrante espírita, historiador, uma pessoa em quem eu confio muito, um grande amigo. E a gente hoje vai bater um papo sobre isso, sobre o Evangelho, sobre esses estudos que nos conectam com a vida espiritual e de uma forma realmente bem tranquila, porque ele é uma pessoa bem mineira. Vocês vão sentir aí o mineirês dele, que realmente é encantador. Eu espero que vocês se alegrem muito de conhecer essa pessoa tão maravilhosa, que tem aí uma postura única, né? E que realmente tem me apoiado em diversos momentos aí da caminhada. E a gente vai poder conversar um pouco sobre esse tema hoje, tá? Vou ver se ele já chegou. Só um instantinho, por gentileza. Tá aqui. Já enviei o convite. Olá, meu amigo querido. Tudo bem? Tudo bem? E você, como está? Bem, graças a Deus. Coisa boa, Simão. E você quer que eu deixe os comentários abertos ou a gente deixa para o pessoal mandar as Fi- perguntas? Porque Fique à vontade. tá, eu fico incomodada de ficar tampando o seu rosto, a gente vai Não, mas sentindo. isso ajuda os ouvintes a tampar meu roupa é bom, o meu rosto é bom para eles. Tá vendo, Não, gente? não pode tapar o seu, agora o meu pode. Deixa disso, meu amigo. Primeiro, boas-vindas, feliz ano novo, Obrigado viu? para você também, para sua família. Obrigada. Um abraço para a dona Léa também, seus filhos, a netinha, tudo de bom. E gratidão por ter aceito esse convite, Simão, porque eu estava. Você sabe, eu passei o ano inteiro decantando, né, esse momento aí desse encontro, porque você tem me dado esse apoio, essa sustentação, essa amizade nessa aventura de ler a Bíblia em um ano. Então, Simão, para te apresentar também para as pessoas da minha rede, se você puder falar um pouquinho da sua caminhada, eu te agradeço. A minha caminhada é pequena, né? Caminhada de aprendiz nunca termina. Então é longa. Olha, tem um benfeitor espiritual que ele diz assim, que o convite de um superior é irresistível. Então, você me convidou, não tem como eu dizer não, né? E eu sou um admirador do seu trabalho, da sua disposição, da sua forma de conduzir, né, a sua vida. Então, eu sou um admirador, né? E minha trajetória é aprender com os outros. Eu quero aprender para ver se eu aplico pelo menos um pouquinho, né? Então, para mim é muito gratificante estar aqui, né? A gente sempre que é possível, eu gosto de estar conversando com as pessoas e são alguns anos, né, nesse movimento espírita e anos de bons aprendizados que eu tive, né? Tive N professores nessa jornada, nessa caminhada, e a gente, quando chega na idade que eu estou, 60 anos, a gente começa a perceber que tem mais retrovisor do que para-brisa. Então a gente começa a buscar muito as memórias. E Uhum. ao fazer isso, a gente viu o quanto que fomos ajudados na caminhada de vida, o quanto que Sim. pessoas diversas fizeram diferenças positivas na vida da gente. Então, para Uhum. mim, a minha trajetória é essa, é uma trajetória de aprendizado. E que Uhum. agora, mais velho, é que eu posso valorizar bem essas Sim. pessoas, esses aprendizados, até as situações difíceis. Hoje eu Uhum. as olho como aprendizado. Professores, né, que a gente tem. E na verdade, Simão, a misericórdia divina ela é tão maravilhosa que ela nos oportuniza sermos o tempo inteiro aprendizes e mestres uns dos outros. É, Eu fiquei pensando nisso quando fui mãe, quando meus filhos nasceram e que eu percebi aqueles bebezinhos tão pequenininhos me ensinando tanto, né? Então, essa multiplicidade dos aprendizados é incrível que me traz já para o nosso tema da noite. Vou pedir licença também para me apresentar para a sua rede, né? Sou Daniela, sou jornalista, sou casada com o Máximo há 23 anos, tenho 3 filhos e atuo também, além de jornalista, também como terapeuta e consteladora familiar.
e sou espírita, estudo o Evangelho desde os meus 14 anos de idade. De espiritismo tem outros agora 15 anos, né? Mas eu fui católica por um tempo e sempre tive aí uma conexão muito forte com a história de Jesus. E tive a bênção também de estudar no Evangelho no Lar, Bíblias diversas com os meus filhos, fazendo Evangelho de crianças com a Bíblia católica, com a Bíblia protestante, até a Adventista também chegou uma vez à minha mão. Fiz estudos com né, diversos temas, porque depois de um tempo que você passa pelo Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os formatos infantis, que tinha cessado, né? Eu falei, vamos dar uma volta, vamos ver como que os nossos irmãos tratam aí da história de Jesus. E isso é muito importante, inclusive na postura do nosso codificador, Allan Kardec, que nos convida o tempo todo a estarmos abertos e perceber que, né, esse sentimento de clubinho nos impede, às vezes, de ver a grandeza dessa irmandade humana, né? E aí, estudando The Chosen, eu me deparei, Simão, com um muro interior que eu tinha, né? Muro é bondade, porque estava assim mais para uma montanha. Eu tinha reservas em estudar o Antigo Testamento. Eu tinha uma sensação assim de, vou ser bem sincera, posso ser sincera, Simão? Você sempre é. Sem meias palavras, não, mas eu quero ser um cadinho mais ousada, ousadamente sincera. A minha sensação, quando eu pensava em Antigo Testamento, eu pensava, por que eu vou ler a história daqueles bárbaros, né? Era uma sensação assim de tipo, poxa, que estranho isso. E quando o The Chosen começou a trazer aquelas mensagens no início, né? Quando tem no primeiro episódio uma citação de Isaías, quando teve outros episódios com outras citações dos Salmos, de tudo, e eu fui observando como eu me sentia forte e tocada profundamente. Eu falei assim, mas gente, o que que tem aí que eu não sei? E me deparei com esse preconceito que eu tinha, esse afastamento, né? Que não chegava a ser um preconceito mesmo, mas eu pensava, gente, parece que é um Deus tão irado que eu vou encontrar lá. O que que eu vou encontrar lá? Eu acho que eu tinha medo, sabe, Simão? E aí foi quando eu te procurei, que somos amigos aí de estrada da Seara Espírita, e falei, Simão, eu sei que você é estudioso pra caramba, você já me falou que você tem 52 Bíblias em casa. Agora são 54, comprei mais duas. São 54 Bíblias. E eu te procurei na sinceridade, falei, me ajuda, eu quero estudar. E aí você falou para mim para começar por essa Bíblia aqui. Dani, vai na Bíblia de Estudo de Genebra. Trouxe ela aqui, que foi a que eu li no ano passado todinho. E eu ainda tive a bênção de ganhar do meu irmão um livro que planejava o ano de 2024, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, com 3 a 4 capítulos por dia. E eu, capricornianamente, vi a montanha e subi, escalei, fui até dia 31 de dezembro enviando mensagens para você, com perguntas. Eu lembro que você falou para mim assim, Dani, começa por Daniel. Hoje eu quero saber por que você me recomendou começar por Daniel. Muito legal. O Velho Testamento, você disse assim, eu tinha um certo preconceito. O Velho Testamento foi o mais citado por Jesus. Exato. Então, a gente tem que lembrar que Jesus era judeu. E como judeu, ele cumpria o dispositivo da lei. Uhum. E para cumprir, ele tinha que conhecê-la. Então ele foi dizer que ele não veio destruir a lei. Ele veio dar o verdadeiro cumprimento. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Então, Espiritismo. como é que se chama? Como é que não se vai buscar a fonte que Jesus buscou? Exato. Para entender as falas dele. Porque a grande maioria das citações e exemplos que Jesus dizia, não o que ele fazia, os que ele trazia, são do Velho Testamento. Uhum. São falas, por exemplo, quando ele foi dizer perdoar 70 vezes 7 a Pedro, ele se referiu ao Velho Testamento. Uhum. O 70 vezes
7 está lá no capítulo 4 do Gênesis, quando Lameque se autopune, dizendo assim: Caim foi punido 7 vezes, porque matou o irmão. Eu também matei um homem, serei punido 70 vezes 7. Sim. E aí, quando Pedro fez a pergunta, se é 7 vezes, porque está dito que Caim foi punido 7 vezes. E Jesus responde: perdoar 70 vezes 7 é que para Lameque o máximo da pena era 70 vezes. E Jesus quis dizer: o máximo do perdão sempre será o máximo da pena. Então ele reflete os 70 vezes 7. Então não há como interpretar o Novo Testamento sem conhecer o Velho, sem conhecer a origem de onde Jesus trouxe. E agora, na sua pergunta, por que Daniel? Daniel foi um profeta que escreveu no exílio. Daniel, dos profetas, foi aquele que estava fora de Israel. Ele estava no exílio da Babilônia. Ele escreveu quando o povo de Israel estava, digamos que, alterando e adulterando as suas próprias culturas num processo de confusão cultural com o povo babilônico. Em que elementos babilônicos eram trazidos, em que elementos de contemplações místicas e míticas eram trazidas. E Daniel, ele mantinha acesa a chama do pensamento original, para que não houvesse um sincretismo no povo judeu, ou no povo hebreu. Então, ali ele começa a trazer, e o que ele traz de profecias que garantiriam a unidade? Ele é o primeiro a traçar o destino do Messias. Ele é o que vai profetizar todas as ações de Jesus. Para se ter uma ideia, no capítulo 9 do profeta Daniel, há possibilidade de apontar até o momento que Jesus iniciaria a sua missão, o batismo, lá no Jordão. Sim. Isso ele fala lá. Sim. Então, Daniel, ele é uma chave para poder entender quando entraria a real interpretação daquelas estruturas da lei e dos profetas. E vai mais além, né, Simão? Porque ele até os últimos capítulos parece um pouco o Apocalipse, né? Porque o Apocalipse é profético. Então, o que ele faz? Ele vai tratar do final da era, e não do final dos tempos. E ele vai trazer os diversos elementos simbólicos nas suas profecias, que são todos eles ligados ao Cristo. Então, Isaías falou do Cristo, falou, Malaquias falou do Cristo, falou, Jeremias falou do Cristo, falou, mas Daniel descreveu o Cristo, descreveu a missão. Então, por isso que eu sugeri. Você estava perguntando sobre como ver o Velho Testamento, como estudar, como entendê-lo, e na aura do The Chosen. Então, eu falei, olha, se é na aura do The Chosen, tem que ir em Daniel primeiro. Aí depois sim, dá para poder expandir para todo o Velho Testamento. Então, o Daniel, ele é a chave para entender a missão de Jesus. Sim. E quando eu comprei a Bíblia, ainda estava no meio do ano anterior, no mês de 2023, e eu li Daniel e achei aquilo bastante intenso, né? Mas não consegui engajar. Então, quando chegou em dezembro que eu ganhei esse livro do meu irmão, eu falei, chegou a hora. E foi tão bom, sabe, Simão, poder ler a Bíblia numa fase de maior maturidade, porque eu acredito que um dos convites que Allan Kardec faz para a gente é essa postura dessa verdadeira ciência, aquela que se dá a conhecer, aquela que se dá a ir lá investigar e ver o que é. Já que você não sabe, é muito fácil você ficar se defendendo e com medo. Eu acho que eu tinha medo de encontrar um Deus da ira, aquelas visões que a gente às vezes escuta que eu nem sei de onde que vem, talvez do inconsciente coletivo, o que fosse. Então, para começar com essa nossa conversa do que eu aprendi ao ler a Bíblia em um ano, a primeira coisa que eu aprendi é que a gente não deve julgar para não ser julgado. Eu tive uma grande lição de humildade, uma fortaleza na minha fé, que se multiplicou, se quintuplicou. Foi assim,
É impressionante a mudança que eu vivi nesse último ano, né? E uma mudança muito silenciosa nas leituras que eu fazia comigo mesma, nas percepções de ver ali que toda a fé de Jesus que se baseava nos antigos profetas estava expressa ali antes, 3.500 anos atrás. Então, a primeira surpresa que eu tive foi em Levíticos, quando eu encontrei ame ao próximo como a ti mesmo. Eu falei, como? Não tô acreditando. É o 18 ou 17? Acho que é o 18, né? 18. E eu falei, gente, mas já estava aqui, né? Que coisa linda. Aí a gente se encontra com um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que ame ao próximo como eu vos amei. Então a gente vai vendo qual foi a analogia que chegou para mim depois dessa experiência toda, que é como se fosse uma árvore que você corta ela de forma transversal e tem aquele primeiro anel, né? Ali, aquela primeira revelação. Depois vem o segundo anel com aquela revelação de Jesus. Depois a revelação do Espiritismo. A sensação que eu tenho é que é tudo a mesma coisa, só que de uma forma mais ampla, em ondas que vão se ampliando, mas a árvore é a mesma, a raiz é a mesma. E, 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 e o que eu encontrei no Antigo Testamento foi humanidade. Humanidade, eram pessoas que estavam ali com as suas luzes e sombras, encontrando com Deus, assim como os apóstolos também encontraram com Jesus, com as luzes do caminho espiritual de Jesus, né? E depois, logo depois que terminam os 4 evangelhos, a gente vê ali Atos dos Apóstolos, Paulo, aí já vem um tanto de humanidade de novo, ainda assim bastante iluminada pelas luzes do evangelho. Então foi tão maravilhoso poder me encontrar lá. E foi interessante, Simão, só quero falar uma última coisa para te ouvir. Nesse processo, eu tinha feito uns 2 anos e meio antes um processo de entrar com pedido de cidadania portuguesa pela via sefardita, dos judeus sefarditas. E com 3 meses de leitura da Bíblia, fazendo as pazes com essa história, né, saiu a minha cidadania e me descobri judia sefardita também, que eu não tinha ideia disso, né, que eles encontraram mais de 40 antepassados. Então, para mim, foi encontrar também algo interessante dessa história que perpassa por todos nós, por toda a humanidade. A gente sabe que no caminho das encarnações a gente tem muito mais coisas em comum entre uns e outros do que diferenças, né? Então, o que eu posso te dizer é que eu me senti ainda mais unida em humanidade a todos os meus irmãos, e meu sentimento é que o clubinho é um só, que é o de Jesus, que é o da terra, e que a gente está aqui nessa escola bendita para aprender, sabe? Então foi. Quero te agradecer muito por você ter me dado esse apoio e ter feito toda essa sustentação. Não fiz sustentação Ah, fez, nenhuma, né? fez sim, De fez sim. jeito nenhum. Eu pensava, De- gente, vou falar com o Simão, e eu vivia te mandando. Peguei no seu pé, né, meu amigo? Não, mas isso que você está falando é muito bonito de ouvir e ao mesmo tempo profundo e é convidativo. Hum, Você disse assim, o que eu encontraria no Velho Testamento? Um Deus bravo, um Deus irado? Não. O Deus do Velho Testamento, ele não é irado. não, As pessoas é que se sentiam iradas e precisavam de descarregar em alguém. E, para você sim. ter uma ideia, os 10 mandamentos, quando escreveu-se o Deuteronômio, passou para 613 Uhum, mandamentos. Ou uhum. seja, a estrutura trazida na lei não são 10, são 613. Depois por isso que se chama Deuteronômio, né? Nova nomia, nova lei. A segunda lei, né? E é justamente aí que a gente vai percebendo que não era Deus, era a imagem que se fazia dele. E era necessária Uhum, para aquela época. exato. Mas o que nós temos ali forte no Velho Testamento? Fé. Sim. Mas eram guerreiros, era um Deus que defendia o exército. Não, eram as pessoas que confiavam tanto em Deus que batalhavam sabendo que iam ganhar. Uhum. A fé estava ali, deturpada na prática.
mas intensa, na essência. Uhum. Eram pessoas que se entregavam às histórias e mesmo às parábolas. Sempre era de elemento resignatório, não de acomodação. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, que não é o primeiro. Né? O primeiro, ele está lá no grupo do Gênesis, mas é o livro mais antigo da Bíblia, que é um livro mais antigo do que a própria estrutura da Bíblia, porque é um livro de uma cultura que já vinha antes. Jó é uma parábola para falar da resignação e não da obediência. Então, veja, a estrutura que foi compilada depois veio numa outra ordem, mas a ordem natural, digamos, cronológica efetiva, a Bíblia seria aberta com o livro da resignação e não com o livro da criação. Isso mostrando que ali aquele povo era um povo obediente, resignado, mas que trazia os elementos característicos da sociedade e culturas daquela época. Então a belicosidade não estava em Deus, estava nas pessoas. E a relação dessas pessoas com Deus é que mostrava que delas com Deus, por mais fortes que elas fossem perante os demais, elas se faziam pequenas. Um rei como o Davi, você vê os seus lamentos nos Salmos, ele se coloca pequeno. Quando você vê a opulência de Salomão, ele se colocava pequeno quando se referia a Deus. Quando veio a era dos juízes, eles eram os que ordenavam a vida social, mas se sentiam ordenados por Deus. Então, o Velho Testamento ele traz a ideia de que há o ser que é maior, que é superior, e há que nos relacionar com ele. E o que veio fazer depois Jesus foi manter isso. Só que manter isso e mudar a forma da relação. Isso. Então, a árvore é sempre a mesma, só que ela tem diversos galhos. E ela tem, como você disse, os anéis, a amplitude do tempo permite a amplitude do entendimento. Então, quando se vai ao Velho Testamento ou à Bíblia, com o entendimento, a maturidade de hoje, extrai-se mais coisas. Veja que os Espíritos sugeriram-nos ler o Velho Testamento. Se olharmos a questão 295, vai estar dito, lê os Salmos. Por que ler os Salmos? Porque os Salmos não foram escritos de uma vez só. Os Salmos foram escritos ao longo de mais de 400 anos. Nós temos Salmos escritos já no Novo Testamento, já na época da presença do Cristo. Os Salmos é uma história do povo judeu, não. É uma história do sentimento do povo judeu. Então, tem partes escritas até por Moisés. Há Salmo escrito por ele. Há Salmo de Davi, de Salomão e de diversos outros. Por isso mandaram ler os Salmos, como se fosse assim, faça uma revisão da história do sentimento humano, que está lá nos Salmos, que é um livro, é um cântico. Salmo nunca se lê, Salmo se canta. Ele tem que ser cantado. E o aspecto dos Salmos é o lado da poética, da literatura do Velho Testamento. É a poesia do Velho Testamento. Então, veja, Jesus sempre trazia os Salmos. No último momento da sua participação terrena, quando ele estava na cruz, ele recita o Salmo do justo sofredor, Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Isso é o início do Salmo. Quando as pessoas olhando, dizendo, hoje lê, fala, Jesus falando que estava desamparado? Não. É porque a pessoa que está lendo isso não conhece os Salmos. Ele estava recitando o Salmo, que deve ser recitado quando a pessoa tem certeza que ela cumpriu a sua missão e sofreu por cumprir a missão. Por isso é chamado Salmo do Justo Sofredor.
que vem falando Eli, Eli, lama sabachthani, me desamparaste, mas logo em seguida ele diz, mas não, me senti amparado. E aí ele vem contando todo o salmo. Mas ele não tinha força para recitar o salmo inteiro. Então ele recitou só o início, para dizer aos outros, sou um justo vencedor. Então, como entender essa palavra do Cristo se não conhece a estrutura que ele evocou? O salmo, o Velho Testamento. Então, é muito importante isso. É muito importante nós entendermos que a Bíblia não é um livro religioso. Sim. Deu-se a ela um sentido religioso. A Bíblia é um livro antropológico. É um livro da antropologia, da vida e não das pessoas. O olhar a Bíblia com olhos de deixe-me entender a cultura humana faz com que a leitura seja proveitosa e nos dê a vontade de continuar lendo. E quando terminamos, nós ficamos numa série, esperando a nova temporada. Qual será a nova temporada da Bíblia? Porque são épicos trazidos. As parábolas são épicos. Os fatos são épicos. Os ensinos de Jesus são épicos. E nesse dizer que você teve no início, agora há pouco, do amar ao próximo, que está lá na lei, Jesus ele foi tão tranquilo ao dizer, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amarmos-nos uns aos outros não é novo mandamento, é velho mandamento. Amar-nos uns aos outros é amar o próximo, está lá. O que é novo, então? Como eu vos tenho amado. Esse é o novo. Porque não é amar do jeito que amavam, é do jeito que ele amava, sem distinção de pessoas e tudo mais. Quando ele fala, Jesus ele materializou os mandamentos. Quando é dito que os dois mandamentos, né, qual é o maior mandamento? Amar a Deus, amar ao próximo. E aí Jesus fecha dizendo assim, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Logo em seguida, assim que ele terminou isso, ele sai com os discípulos e vai para o Monte Tabor. E aí há a transfiguração, capítulo 17 de Mateus. Há a transfiguração. E quem está na transfiguração? A lei e os profetas. Quem apareceu na transfiguração? Moisés, que simboliza a lei. E quem apareceu na transfiguração? Elias, que simboliza os profetas. É o maior dos profetas, Elias. Então estava a lei e os profetas. E quem estava entre a lei e os profetas? O amor. Jesus. Então, no fato da materialização, ele está dizendo, olha, a lei e os profetas regem, mas precisam ser interpretados com amor. Que sou eu, ele. Ele. Ele dizendo isso. Que sou eu, então, ele, Jesus. Então, isso é importante. E a leitura da Bíblia, ela não pode ser leitura cursiva. Ela pode ser feita cursivamente, mas é uma leitura sempre reflexiva e sempre por analogias. Eu tenho sempre que buscar os outros livros. Explica aí o cursiva. Não pode ser uma leitura cursiva. Como o que isso significa? Se lê um livro de história, estou lendo, vira a página, vou lendo sequencialmente, capítulo a capítulo. Não. A Bíblia eu vou lendo e num determinado momento eu paro e vou lá num outro ponto já lido, porque ao ler ali eu falo, opa, eu vi isso aqui lá atrás. E eu volto lá e falo, depois que eu li aqui é que eu consegui entender melhor esse daqui. Aí a gente começa a ler de novo. Então, ela não é uma leitura como se lê um livro, li da página tal a tal e vou virando. Não. Eu viro, volto. Porque ela é assim. A história humana é assim. Você tem elementos novos que te lembram elementos velhos e que os velhos te dão elementos novos para lidar com os elementos novos. Então, por isso que eu falo que a gente fica esperando a nova temporada. E a Bíblia vai ser uma série, ela é uma série daquelas turcas que tem 125 temporadas, 498 temporadas, porque ela nunca vai acabar. Né? Por quê? Porque a nova temporada não é uma nova Bíblia. Sou eu nova pessoa lendo de novo.
Maravilha, Simão. Olha, essa foi a sensação que eu tive também, que eu acho que eu tinha essa vontade tipo assim, peraí, deixa eu ver do que isso trata. E, de fato, uma leitura aí de 365 dias é uma leitura absolutamente superficial. Embora eu já estudasse há 30 e tantos anos o Novo Testamento, então para mim esse foi um ambiente bem mais conhecido, bem mais estudado. Agora, 1º de janeiro, eu comecei de novo, uma segunda rodada, né? E fazendo essa leitura foi algo assim que eu me dei conta, né, dessa possibilidade da gente poder seguir se estudando e se vendo, mesmo nas histórias mais antigas. Por exemplo, o livro que mais me tocou foi o de Jó. Não é à Eu vou... toa que ele é o mais antigo. Pois é, pois é. E tão absolutamente atual. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi perceber o quanto aqueles 3 amigos que estavam cheios de intenção, eles contribuíram para tirar ele do fundo do poço. A gente fez essa reflexão juntos, eu mandei isso para você e falei, nossa, ainda bem que esses 3 amigos estavam lá para ficar, né, cutucando ele, porque fez ele, peraí, calma lá. Então chamou ele aos brios dele e ele precisou se levantar daquele lugar que ele estava e bradar a fé dele e atravessar os tempos, né? Então, essa sua ideia, né, de ler de novo e de novo e de novo é algo que amplia muito os conhecimentos. E uma das coisas que eu queria perguntar para você é com relação à questão dessa recomendação que você me deu especificamente da Bíblia de Estudo de Genebra, que eu já falei em várias lives, que você tinha me dito, Dani, essa é legal porque é uma das Bíblias menos alteradas. Eu lembro que você falou algo nesse sentido, que tem uma tradução mais cuidadosa, por exemplo, conosco espíritas, né? Que algumas Bíblias trazem informações como se os adivinhadores e os feiticeiros como médiuns espíritas, sendo que essa alcunha Uhum. só surgiu no século XIX e não tem a menor chance disso ter sido escrito lá 3.500 anos antes. Então, assim, o cuidado, né, com a tradução. Alguns amigos meus que são católicos e que sabem, né, que eu estou vivendo esse caminho, que eu converso com todo mundo de tudo quanto é, né, e o pessoal, mas você está lendo a Bíblia durante o ano? Eu falei, tô. Mas como é que vai fazer sem os livros, né? E aí você fez aqueles videozinhos explicando quais as Bíblias que você indica, a diferença delas, né? Então, gente, vou deixar aqui também nos meus stories depois uma sequência desses vídeos que o Simão Pedro fez. E eu tô deixando isso tudo num destaque embaixo ali dos meus stories, um destaque chamado Estudo Bíblia, tá? Para que vocês possam assistir e ver as recomendações do Simão Pedro, porque eu tô subindo todos os vídeos dele lá e vou deixar tudo direitinho hoje no canal. Então, Simão, para te ouvir um pouquinho, conta pra gente quais são esses cuidados que a gente precisa tomar, além de ler com essa abertura e com essa maturidade. Primeiro, Daniela, por que eu indiquei essa Bíblia? Aham. Tem outras excelentes. É que essa Bíblia ela traz uma linha exegética de análise, de interpretação e de correlação mais robusta. As notas de rodapé, elas são muito robustas e tratam de historicidade, aspectos geográficos, comportamentais. Então, ela te oferece melhor condição de estudo para a Bíblia. Ela guarda o respeito à gramática que nós chamamos de gramática formal, culta, não no sentido de cultismo, mas no aspecto de preservar os sentidos que os termos efetivamente têm e não acomodar para facilitar, trazendo palavras mais conhecidas das pessoas. Porque fica mais fácil de entender. Não. Essa Bíblia ela mantém, por exemplo, a estrutura dos pronomes pessoais. Uhum. Ela não coloca tudo no eles.
Que tem uma outra Na força. terceira pessoa. Ela usa a força dos pronomes. Uhum. O vós quando tem que ser vós, o tu quando tem que ser tu, porque tem diferença, senão não teríamos esses pronomes diferentes. Sim. Então, por isso que eu sempre sugiro, quando me perguntam, essa Bíblia de Genebra, que eu não a conhecia, ganhei de presente há uns 20 anos. A pessoa, um pastor me deu de presente de aniversário. Uhum. E eu olhei, achei interessante. Eu comecei a lê-la, e passei a tomá-la como sendo a minha Bíblia do dia a dia. Tanto que a minha mal dá para ler o texto, de tantos comentários que eu vou pôr na caneta mesmo do lado. Uhum. Né? Mas a minha Bíblia de trabalho. E então é por esse aspecto. Agora, é importante nós entendermos que tem duas matrizes linguísticas diferentes. A matriz linguística da Bíblia de Jerusalém, que é muito indicada, ela é uma matriz linguística que busca os livros deuterocanônicos. Ela busca os livros, os 7 livros do Velho Testamento que não constam em algumas das Bíblias, as protestantes. E a matriz linguística dela é diferente porque a tradução da Bíblia de Jerusalém ela foi feita com multidisciplinar. Foram tradutores católicos, protestantes, havia filólogos, havia linguistas, havia geógrafos, historiadores, e todos eles foram tradutores. E cada um traduziu segundo o seu perfil historiográfico, perfil de geografia, perfil geopolítico, na verdade, perfil filólogo, e depois, e ela foi lançada. Depois, ela foi lançada na década de 50. Depois, em 60 e alguma coisinha, 61, ela foi analisada, harmonizada e trouxe essa matriz linguística que é eclética. Então, ela é muito boa, mas ela permite-se a ela mesma muitas variáveis interpretativas e faz com que as notas de rodapé sejam maiores do que o próprio texto. Uhum. Então, ela é uma Bíblia para quem quer aprofundamento de estudo. A outra matriz linguística, a matriz católica, ela traz uma outra estrutura de Velho Testamento, porque ela vem com a matriz grega do Velho Testamento. Como matriz grega do Velho Testamento, se o Velho Testamento é hebraico, tinha que ser matriz hebraica. Acontece que a matriz hebraica ela não existe. Ela foi levada para a Tessalônica e ali traduziram o texto hebraico para o grego. E quando da diáspora, a Bíblia, os textos hebraicos se perderam em grande maioria, não havia o conjunto deles. Então, lá na Tessalônica, depois de que os textos foram traduzidos para o grego e muitos escritos lá, originalmente em grego, os mais recentes do Velho Testamento, compilou-os e criou uma estrutura chamada Septuaginta, a tradução dos 70. E essa tradução dos 70 é que foi traduzida de volta para a língua hebraica. Então, quando se fala original hebraico, é o original hebraico que adveio da Septuaginta. Como lá na Tessalônica, esses livros, 7 livros, né, foram acrescidos, né, o Macabeus, Eclesiástico, né, eles foram acrescidos. Quando voltou para a estrutura hebraica, entendeu-se que eles eram não canônicos. Então, tirou-se. E aí ficaram duas matrizes. E quando veio o movimento protestante, Lutero, ao traduzir a Bíblia para a língua vulgar, ou seja, do vulgo, do povo, ele traduziu para o alemão, ele utilizou-se a estrutura hebraica, ou seja, sem os 7 livros, entendendo que eles não eram inspirados. E a Igreja Católica utilizou-se da estrutura da Septuaginta, que por ela chegou a Vulgata. Então, por isso, a matriz da Bíblia Católica é diferente da matriz da Bíblia Protestante no aspecto de composição do Velho Testamento. O Novo não, ele é idêntico. E um outro ponto que a diferencia
é que... Só um pontinho, Simão. Entre as católicas, você recomenda Vou chegar a das... lá agora. Eu vou Tá. chegar agora. Uhum. Nessa ideia das Bíblias católicas, então, por um princípio de que ao católico não é permitido a livre interpretação da Bíblia, um dos princípios das ações luteranas é a livre interpretação da Bíblia. Por isso, muitas igrejas protestantes, muitas igrejas evangélicas, porque interpretações semelhantes criam grupos. E a Igreja Católica não permite a interpretação. Ela coloca a interpretação no rodapé e só pode ser aquela. E essa matriz, então, faz com que a Bíblia católica seja diferente nesse aspecto. E dentro da estrutura católica, tem-se os movimentos que respeitam os textos, mas a interpretação, mas tem o movimento progressista de modernização. E tem o movimento tradicional, que não é de conservador, não é conservador. E aí vem duas diferenças de adaptação de tradução. Algumas editoras, por exemplo, a editora Ave Maria, ela opta em colocar termos atuais que possam representar os termos antigos. E é lá que nós encontramos, por exemplo, a alteração, que na verdade é adulteração, inserindo a palavra espírita lá no Levítico 20, 19 e também 20, inserindo a palavra espiritismo lá no Deuteronômio 18. Sim. Por quê? Não, quem evoca a morte é espírita, então põe a palavra lá. E, ao mesmo tempo, cria-se um elemento de combate a ideias que não são concordantes. E a tradicionalista, por exemplo, a editora CNBB, ela mantém a característica gramatical tradicional. Então, quando me perguntam qual Bíblia católica, eu sugiro as traduções da editora, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Sim. e não de outras editoras que comercialmente atualizam termos para facilitar o entendimento, mas na verdade está deturpando a possibilidade de real entendimento. E das não católicas, das protestantes, por assim dizer, por que se sugere a tradução de João Ferreira de Almeida? Há excelentes outras traduções. Porque foi uma tradução de textos da estrutura hebraica feita por um português, que era pastor, não era padre, por um português que, residindo na Holanda, falava o português falado na Holanda, na época, século XVII, ele teve que fazer uma pesquisa filológica e linguística da língua portuguesa. E aí ele trouxe uma tradução eliminando diversas deturpações por termos atualizados em função das culturas dos diversos países. Então, se ele traduzisse pelo português que ele falava na Holanda, seria um português com muita adaptação. Então, ele teve que fazer uma retrospectiva filológica para chegar naquele português que realmente exprimisse a melhor ideia. Sim. Só que ele não traduziu a Bíblia inteira. Ele traduziu o Novo Testamento e uma parte do Velho Testamento. Então, há elementos que não são dele, mas da equipe dele, que depois seguiu com a tradução. Então, por isso eu sugiro quase sempre, ou eu digo quase sempre, porque há outras Bíblias com outras finalidades. Sugiro, por exemplo, a King James. Mas a King James é uma tradução para o português da Bíblia em inglês. E aí você já tem dois elementos, a tradução do hebraico para o inglês e depois do inglês para o português. Sim. Então, é boa, excelente, mas pode pecar no uso de algumas palavras, porque a matriz de onde foi trazida é a matriz inglesa, não é a matriz hebraica. Né? E assim vai. A Bíblia Thomas Nelson, que também traz essas características. E quando me pergunto, então, Simão, da protestante e da católica, qual das duas você sugere? Veja que é sugestão, não é determinação. Eu sempre sugiro as protestantes. E se quiser ler os 7 livros que a católica tem, leia os outros livros na protestante e vá na católica e lê os 7. Por Da quê? CNBB. Da CNBB. Embora esses 7, tanto nas outras editoras da CNBB, porque as outras editoras mexeram no Levítico e no Deuteronômio. Mas veja,
Por que isso? Porque as Bíblias protestantes elas guardaram o tradicionalismo linguístico. E aí nos permite ter o real sentido da palavra que foi colocada. Eu vejo aqui a pessoa perguntando, e a tradução do Haroldo Dutra, é muito importante essa pergunta. Excelente tradução. Agora, nós estamos falando de Bíblia. E Haroldo não traduziu a Bíblia, ele traduziu os evangelhos. Está traduzindo, se não terminou, as cartas de Paulo. Então, nós não temos a tradução da Bíblia por Haroldo Dutra. Nós temos a tradução dos evangelhos, dos Atos, excelente tradução. Então, se a pessoa me perguntar, Simão, qual tradução dos evangelhos você sugere? Haroldo Dutra. Mas eu não... Agora, se quer a Bíblia, então vou dizer, pegue os evangelhos na tradução dele e pegue os outros da tradução de Ferreira de Almeida. Qual que é a grande diferença na tradução do Haroldo? Um grande amigo. Um grande amigo. A grande diferença é que ele buscou possíveis outras traduções de termos controversos. E então ele coloca na nota de rodapé. Pode também ser traduzido assim, assim, assim. Também desce dessa forma. Ele traz explicações das expressões idiomáticas, principalmente as expressões do grego, que é a língua da Bíblia, grega. E ele traz também a respeitabilidade de não acrescentar ao texto situações que foram trazidas por elementos conciliares. Por exemplo, quando olhamos lá o Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, Jesus recita o Pai Nosso e encontramos na sequência, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso não está no texto, por assim dizer, original. Isso não está em todos os textos básicos, que a gente fala texto T, texto H, não estão lá. E são conciliares. Então ele optou por não, então isso não veio do texto. Então ela tem uma natureza muito, muito limpa. Né? Então é excelente essa tradução dele. Agora, não é a Bíblia inteira. Sim. Traduziu essa parte. E até eu havia conversado com ele e falei, Haroldo, excelente. Quando você for lançar agora o Novo Testamento inteiro, traduzido, eu sugeri a ele, lance em 2 tomos. Um tomo só os textos e outro tomo as notas de rodapé. Porque eu nunca vi tanta riqueza em notas de rodapé como as que tem na tradução do Haroldo. E aí não sei se ele vai levar em consideração, mas valeria muito. Porque imagina você lendo de um lado, eu que sou antigo leio no papel, né? Então você lendo ali do lado o texto e ele indicando 1, 2, quer dizer, aí você vai lá na nota de rodapé e olha lá o que ele está dizendo. Então você está olhando os dois ali simultaneamente. Né? Então, didaticamente é interessante. Então, sim, eu sugiro muito a tradução do Haroldo. Legal. Né? Muito isso. Então, desculpa a prolixidade, mas para a gente perceber isso, não existe Bíblia melhor ou pior em termos de origem. Existe acomodações linguísticas adequadas e não adequadas. Sim, e a gente consegue também, inclusive nessa leitura da Bíblia, se preparar para poder fazer a devida acomodação na escuta que a gente pode ter aos nossos irmãos de outras religiões. Então, eu sempre gosto de comparar as religiões como se fossem idiomas diferentes, formas diferentes da gente conversar com Deus, tá? Então, às vezes a gente precisa de uma acomodação para poder dialogar com o alemão, com o inglês, com o francês. Então, assim, o que me trouxe também, mais um aprendizado que eu vivi, Simão, para trazer uma outra pergunta, é essa acomodação na minha escuta dos católicos, né, e dos evangélicos, dos batistas, enfim. Para que a gente entenda também como que a gente pode se comunicar, por exemplo, como espírita, que vive, por exemplo, a mediunidade com Jesus. Que a mediunidade com Jesus é diferente daquilo que traz lá, que são adivinhadores e feiticeiros. É uma mediunidade que não pratica a evocação, né? E que pratica estar ali a serviço dos necessitados, na espiritualidade que a equipe espiritual traz, né? Não há um elemento de evocação. Então, tudo isso foi me preparando de uma forma muito mais
digamos assim, enraizada, ainda que foi uma leitura, como você chamou aí, sequencial, né? Daquele jeito. A primeira leitura sempre será sequencial. É, Ela é. não tem como, na primeira leitura, ser correlacionada. Depois da primeira leitura é que vem a necessidade da segunda leitura. E a segunda leitura já é o estudo. Já comecei. Comecei dia Ainda, primeiro aí, de novo. aí a segunda leitura, eu já sugiro assim, não coloque assim, vou ler pela segunda vez durante um ano. Não, você Uhum. diz assim, eu vou ler por quantas vezes forem necessárias Isso, durante os anos da minha vida. isso aí. Porque você vai perceber que você vai ficar num livro, Uhum, um ano, num uhum, livro. Porque ele uhum. vai ficar te É, falar tanta coisa. é, É como se fosse assim, a primeira leitura, ela é uma abertura para isso. que eu possa enxergar coisas na segunda, que aí eu percebo que se ler a terceira eu verei melhor. Sim. E por saber disso, eu vou ler a quarta, eu vou ler a quinta. Quando você perceber, você não sabe dizer quantas É. vezes você leu. Sim, sim. Eu encontrei isso em diferentes níveis. Lógico que o Antigo Testamento foi a primeira leitura, mas o Novo Testamento não, porque eu já tinha feito várias leituras anteriores em fases Sim. diferentes da minha vida, né? Então eu entendo isso que você está falando dessas camadas. Mas só para fazer um contraponto, não é nem contraponto, é uma confirmação do que você estava dizendo. Eu senti muito conforto na leitura dessa Bíblia. Eu gostei, assim, como jornalista e como escritora eu me senti muito confortável com os tempos verbais, com as notas. Achei muito interessante, gostei, mas eu fiquei desejosa de outras notas de estudo, Sim. sabe? Eu fiquei desejosa, sim, porque algumas delas eu esperava mais informação, então eu fiquei com um gostinho de quero mais só para confirmar o que você está dizendo, né? Olha, Hum, existe uma análise Sim. de notas de rodapé da Bíblia. Só para você ter uma ideia, Hum. são 18 volumes só de notas de rodapé para o Novo Testamento. Então, sempre a Bíblia vai, as traduções, elas vão ficar devendo. Essas são 18 volumes, Uau. né, só de notas, amplitude. Eu vou te sugerir um livro, como eu estou aqui no escritório, eu não fui para casa, eu não posso mostrar o livro ainda. Eu acabei de adquirir, estou lendo, que é a História da Literatura do Novo Testamento, que chama o livro. Uau. Uau. Aí, o autor, escrito no final do século XIX, esse autor ele vai analisar os estilos literários de todos os livros do Novo Testamento. Hum. Aí a gente se encanta, porque tem que não estão nas notas de rodapé, e ele faz uma análise do estilo literário das cartas paulinas, Aham. que você fala assim, eu não sabia nada. Porque Uau. aí sim, ele te dá elementos para mostrar a riqueza literária que Paulo coloca nas cartas, Uhum. os recados literários que ele coloca na carta para cada um para quem ele escreve. É Sim. muito interessante. Pra você ter uma ideia, eu estou lendo esse livro tipo meia-noite, 1 hora da manhã, sabe? Dá a necessidade de ir lá ler o livro. Uau! Ô, Então, assim, Simão, sabe o que depois você eu está vou me te lembrando? mandar. Você está me lembrando? Eu fui no meu acupunturista há uns 6 meses atrás e ele me contou uma história muito interessante. Ele falou assim, Dani, deixa eu te contar uma história de uma cliente minha que veio aqui, uma senhorinha, ela tem, sei lá, 87 anos. E eu estava colocando as agulhas nela, e ela virou para mim e falou assim, o Henrique, eu comecei a estudar francês. Aí ele falou assim para ela: Ah, que bom, dona Fulana, que bom a senhora está indo para a França. Ela falou: Não, não quero mexer mais com viagem para a França, não. Ah, mas por que a senhora tá estudando francês? Então, não, para minha próxima encarnação eu já vi com um pouquinho mais de facilidade. Para vir com um pouquinho mais de facilidade para estudar, para falar francês na próxima vez. E E tá aí, certo. eu tô lendo essa Bíblia. Você falou desse livro aí, eu tenho que pensar isso em perspectiva de algumas encadernações. Eu vou te mandar depois a foto do livro para você poder. Você vai Ah, gostar. E é um hum. livro assim, você lê a primeira página, você lê a página e fala assim, não entendi nada, vou Ai, ler de novo. não, fala Aí isso você não. lê de novo, você fala assim, tô achando que acho que eu vou entender, deixa eu ler de novo.
Aí quando você lê a terceira vez, você fala, entendi. Como é que eu não tinha visto isso antes? E vai, sabe? Então, é Eu não muito entendi, interessante. eu não entendi nada, praticamente nada do Apocalipse. Foi o único livro que eu realmente fiquei assim, o quê? Eu só entendi que os 19 primeiros capítulos eram falando de uma história bem difícil e os 3 últimos finais eram de um alívio. Foi a única coisa que eu consegui Para você ter extrair. uma ideia, até o século IV, o Ah, Apocalipse não fazia parte da Bíblia, hum, porque entendiam que não era um livro efetivamente inspirado. Ele era hum, por demais simbólico. sim. Aí depois decidiram, por imposição conciliar, vai entrar na Bíblia. Hum. Então você veja que a gente fala que ele é o livro controverso da, Uau. da, da aplicação na Bíblia. Porque você pode observar que ele não tem estilo Uhum, semelhante ao conjunto do Novo Testamento. uhum. Ele é como se fosse um livro dos profetas que, em vez de colocar lá, puseram no Novo. Então Ah, sim. entenderam Mas que não escrito por podia João, compor João, sim. mas a simbologia é tão grande que entendiam que ele não traria a clareza que o Novo Testamento traz. E Uhum, durante muitos séculos ele não compôs a uhum, Bíblia. uhum. Só depois que ele entrou. É, Né? E é um livro realmente que, para entendê-lo, aham, precisa conhecer demais a sim, cultura judaica. sim. Demais, porque os símbolos são todos judaicos. E um Hum. detalhe, ele não é um livro para agora. Ele é um livro cujos fatos já ocorreram lá atrás. Ele estava se falando ele estava se falando daqueles momentos que aconteceriam nos 2 primeiros séculos. Eu E aí você vê imaginei muitas isso. pessoas trazem para agora, ele está falando que vai acontecer isso. Isso já foi lá atrás. Né? Hum, Era a mensagem que ele estava deixando, como último apóstolo uhum, presente, estava uhum, deixando para que as pessoas se fortalecessem para o que viria nos uhum. 2 séculos seguintes. Né? Eu imaginei isso. Engraçado, uma hora me veio essa sensação, mas eu achei interessante o comentário da Márcia aqui, que é um preconceito quando a gente entende o Apocalipse como Sim, tragédia, até porque a gente não sabe ler esses símbolos. E isso me traz também um outro ponto que eu queria muito trazer entre os pontos que eu aprendi a ler a Bíblia, é que algumas resistências que às vezes havia ali na leitura do Antigo Testamento com relação, por exemplo, aos povos que foram mortos a fio de espada naquela época, porque Deus, né, teria dado esse comando, me fez pensar muito, sabe, Simão Pedro, na lei de destruição, porque a lei de destruição, ela existe por uma razão, ela faz parte, ela tá ali porque muitas coisas precisam mesmo morrer para que possam renascer, né? Não que eu esteja justificando nada com isso, mas a gente às vezes resiste tanto à morte, né? E coisas que precisam terminar e serem alargadas na sua compreensão. E aí eu estou levando isso mais além, né? Nesse alargamento da nossa visão, da gente poder deixar as coisas se ampliarem, né? Então, esse foi um dos pontos de deixar morrer esses preconceitos e entender que eu não posso olhar para o Antigo Testamento com anacronismo, ou seja, né, com julgamento fora de época, usar a mente de 2025 para poder analisar o que aconteceu 3.500 anos atrás. Então, assim, eu encontrei muito das leis divinas expressas ali na naturalidade da sequência das muitas encarnações humanas e a gente precisando deixar algumas coisas morrerem e outras renascerem e serem ampliadas, né? Então, é muito interessante poder viver essa experiência, ainda que de uma forma superficial, nesse um ano, mas me deixou com um gostinho de quero mais, com certeza. é, a gente vê o texto por ordem de Deus. Deus fez, Deus mandou, Deus mandou. Nós temos que entender que muitas vezes eu preciso de revestir as minhas decisões para os demais com argumentos de autoridade. Quando escrevemos um texto científico, um texto acadêmico, e a gente fala algo, afirma algo, se nós não colocarmos segundo quem, o que Uhum, nós escrevemos não tem valor. uhum, Eu tenho que colocar segundo e fazer a citação. Se é uma citação de alguém que citou, eu tenho que citar o fulano que citou o fulano.
Por quê? Argumento de autoridade, como se a minha palavra, o meu entendimento, não tivesse valor, senão se ele se ajustasse a uma base anteriormente dita. Na época, não eram textos acadêmicos nem científicos, eram textos comportamentais. E precisava de se revestir de argumento de autoridade. E se nós observarmos as leis com argumento de autoridade, elas sempre começam: o Senhor, meu Deus, me disse, e eu vos falo. Então, Deus, que na verdade não seria nem a palavra Deus adequada, o Velho Testamento não poderia colocar Deus, porque ninguém chamava Deus por Deus, o chamava por Senhor. Né? Por isso que uma das ideias dos Salmos, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, não é o que Deus é o Senhor do povo, é que o Deus que está falando lá é o chamado Senhor, porque esse é o Senhor, é o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? O Senhor. Então, esse é o nome, o Senhor, é El. Né? Então, eles revestiam, principalmente a estrutura mosaica, desse argumento de autoridade. Se eu disser, não seguem. Então, se eu disser porque foi dito a mim, e por quem? Pelo Senhor, haverá autoridade no dito. Então, dos 613 cânon, digamos assim, dos 613 ou cânones, 10 não tem o Senhor me disse. Eu sou o Senhor teu Deus, não matarás, não roubarás, não tem argumento de autoridade, porque ele é a própria autoridade do texto. Os demais têm que ter argumento de autoridade. Então não se pode dizer o Senhor é quem disse. Pode-se dizer, baseado na autoridade que o Senhor me conferiu, eu digo assim, assim, assado. Né? Então, a gente precisa observar nesse sentido. Não era o Deus. E tem os aspectos que são parabólicos, para dar o entendimento do que melhor do que se fosse pura e simples uma ordem. E esses elementos parabólicos, Jesus usou só que contando parábolas. E no Velho Testamento, por exemplo, Jó é uma parábola. Jó não é um fato. Sim. Agora, quem lê ali nunca lerá como parábola, lerá como fato. E aí o Deus passa a ser um Deus muito estranho, um Deus que permite testar um servo, um Deus que dialoga com o diabo, e o diabo que anda nas reuniões de Deus. O começo já é muito parabólico. Mas aí primeiro... todo ele é parabólico. As três pessoas são símbolos. Então, quando se observa isso, percebe-se claramente. Quando se observa, por exemplo, na Josué, e Deus parando o sol para a batalha seguir e destruir Jericó, não está parando o sol. Ali a gente chama de hipérbole oriental. É uma figura de linguagem característica da linguagem hebraica. Chama-se hipérbole oriental. É uma forma de dizer que houve um esforço tão grande, como se o tempo tivesse se alargado para caber aquele valor da conquista. Então Deus não foi lá parar o Sol, porque se ele tivesse feito isso, o sistema solar inteiro teria problema, porque o Sol não se movimenta no sistema solar, ele se movimenta na estrutura da galáxia. Então não vai fazer isso. Mas é preciso dizer, numa forma quase que comparativa, que a batalha foi tão intensa, cujo resultado só se conseguiria se tivesse lutado 2 dias. É isso que está dizendo. Então, acaba que naquela leitura, sem a acomodação do conhecimento do estilo literário, traz essas ideias de Deus muito bravo, de Deus no sentido de mandar destruir. Irado. Quando você pega o dilúvio, é uma incongruência. Deus faz tudo perfeito e depois vê que não é perfeito. O perfeito não se torna imperfeito. Agora, ali é para dizer o processo de destruição, sem que tenha havido fisicamente, que há uma lei de destruição natural que é para renovação, como a gente vê no próprio Livro dos Espíritos, questão 725. A lei de destruição, melhor chamá-la de lei de transformação. Sim. Então, o dilúvio vem falar da transformação. Da transformação humana.
E assim, são diversos elementos que precisamos conhecer o estilo literário para perceber o seguinte, que criar uma figura para um Deus bravo, sem dúvida, mas quando Deus mandou fazer, na verdade ali são elementos de figura de linguagem, a grande maioria. Então são esses pontos. Jonas foi engolido por um peixe, não é? E ficou 3 dias. Veja, são símbolos, não são verdades absolutas, são símbolos que, veja, são verdades, mas não são fatos. São verdades porque exprime uma verdade e não uma realidade. Exprime o momento de Jonas 3 dias na baleia, exprime o momento de quê? O recolhimento. E leva a um símbolo para Jesus ficar 3 dias sepultado no seio da terra. Então, agora, isso é verdadeiro, só não é fato. Ou seja, não é realidade, mas é verdade. Aparentemente difícil de entender. É verdade, mas não é a realidade. Né? Simão, isso que você está falando, eu achei curioso, porque em vários momentos da leitura eu fui percebendo elementos muito próximos, como atravessar o Mar Vermelho, depois a travessia do Rio Jordão e depois a travessia do caminho ali de Jesus, de Simão Pedro até Jesus. Então, tem vários momentos que é como se fosse um contínuo em espirais que vai atravessando os livros e se repetindo, os 40 anos no deserto, os 40 dias de Jesus no deserto, enfim. Então, tem toda uma simbologia que a gente vai percebendo, que você já começa, né, ter um pouquinho, milimetricamente de olhos para ver, você percebe isso daí. E uma coisa, Simão, que eu queria, assim, porque a gente já até voou o tempo, a gente passou aqui 1 hora, eu fico com muita vontade de fazer aquelas rodas de lives com você do Antigo Testamento para a gente poder fazer algumas sobre cada livro, quem sabe a gente consegue levar isso adiante. Mas eu gostaria de te perguntar, Simão, primeiro, qual foi o livro que você mais gostou da Bíblia, quando você leu, do Antigo Testamento? Tá? Daniel. Tá bom. Ok. E a minha segunda E pergunta do Novo é... Testamento, Mateus, que para mim é o evangelista mais completo. Sim, Mateus também. Para mim, eu gostei muito de Jó e Mateus. Daniel também é maravilhoso. Agora, minha outra pergunta para você é: nesses anos todos lendo a Bíblia, se você pudesse extrair 3 aprendizados espirituais, e eu não estou falando históricos, estou falando aprendizados espirituais para o Simão, como aqueles que eu também trouxe para você na minha analogia aqui. Quais são os principais aprendizados que você teve nesses anos todos de leitura da Bíblia? Que nós somos criaturas divinas. Esse é o primeiro elemento. Não teríamos sentido na vida se não fôssemos criaturas divinas, criadas por Deus. E somos. Não interessa se é princípio inteligente ou não, não entra nesse mérito. Sermos criaturas divinas. O segundo elemento é o quanto as pessoas se entregavam a Deus, o quanto as pessoas confiavam em Deus, mais do que fé. Quantas pessoas tinham certeza em Deus. E o terceiro ponto, o terceiro elemento, é que a Bíblia desperta a religiosidade. E ela não é de nenhuma religião. Ela só desperta a religiosidade. E quando as pessoas dizem é a palavra de Deus, sim, simbolicamente. Mas mais do que a palavra de Deus, ela precisa ser os olhos e os ouvidos dos homens. Ela é um roteiro existencial. Não é uma regra de conduta. É um roteiro existencial. Então, para mim, esse é o sentido claro da Bíblia. E se você me perguntar o que mais te encantou, o sincronismo do Velho e Novo Testamento. Vou te dar um exemplo de sincronismo. Capítulo 8, Evangelho de João, a mulher adulta. Tem lá dizendo que Jesus escrevia
com o dedo na terra. Ok. Aí nós vamos lá no Êxodo, quando Moisés recebe as tábuas da lei, e lá está escrito: e Deus deu as suas leis. Com o seu dedo, Deus escreveu as leis. E aí, quando eu vejo Jesus escrevendo com o dedo, o evangelista atento com o dedo, como que dizendo, está escrevendo com o dedo a lei que Deus com o dedo escreveu, aspas, com o dedo, que é simbólico. Mas veja que acomodação, veja que sincronismo. Pois é, né? Tem isso o tempo inteiro na leitura. Então, o que me faz entender, veja, para mim é um dos livros mais sincrônicos dos capítulos. Eles conversam uns com os outros. Sim, sim. Então, como não nos encantar literariamente pela estrutura bíblica? E a hora que extrai os ensinos, a gente percebe como eu estou ainda muito distante da minha entrega para Deus, de me entregar a Deus. Porque aquela turma se entregava. Sim. Não no sentido de para ser imolado, se entregava para viver. Havia uma razão para viver. Sou criatura divina. Então, assim, isso que eu extraio ali. E estranho os espíritas, em grande parte, serem refratários aos estudos da Bíblia, sem nunca ter lido e estudado a Bíblia. Só como um movimento, como se fosse um movimento de rebelde sem causa. Para dizer, Bíblia é coisa de católico e protestante, espiritismo não é assim. Pois é. Isso mostra uma pobreza na busca pelo entendimento da existência. Sim, sim. A gente precisa lembrar do Allan Kardec nos dizendo: perguntem, investiguem, vão atrás, vão olhar. Quando estava todo mundo sem querer olhar para os fenômenos lá na França, ele falou: peraí, eu não posso simplesmente não olhar. Não, eu vou lá e olho. Né? Que foi essa chance que graças a Deus, eu fui inspirada a viver. Os espíritos, eles nos sugeriram lá no Livro dos Espíritos a ler a parábola de Adão e Eva, questão 122 do Livro dos Espíritos e questão 1019, para entender o paraíso perdido. Eles explicando o que é o paraíso perdido, mas explicando primeiro, sem falar que era o paraíso perdido, e depois diz assim: não vês nessa expulsão dos espíritos da terra em processo de renovação a sublime alegoria do paraíso perdido? E não menos, né, na queda do homem, na queda moral do homem, a queda de Adão. Então, eles vêm mostrando que se nós fôssemos ler com o espírito de um leitor e não com a refratariedade de um rebelde, nós teríamos um entendimento sobre a existência muito mais profundo, com as alegorias que ali estão. E eu vejo pessoas muitas vezes falando: já que absurdo, o negócio criar em 6 dias. Estude melhor, que nós vamos entender cada elemento que está ali. É rico. Porque um estilo literário parabólico, ele é muito mais rico do que um trabalho científico. Então a Bíblia precisa ser melhor entendida pelos espíritas. E você sabe que tudo começou para mim com The Chosen, que é uma série, que é um show. 95% dela é inventada, histórias inventadas, como um show de entretenimento, onde se cria um pano de fundo sobre esses 95%, que é uma estimativa feita pelo próprio diretor da série. Eu assisti umas entrevistas dele, Dallas Jenkins. Ele falou isso, que só 5% são textos originais que são citados, né? Para que pudesse esse pano de fundo colocar. E ele sempre diz assim: o show está a serviço de levar as pessoas para a leitura da Bíblia, e não a Bíblia a serviço de levar as pessoas para o The Chosen. Né? E eu acho isso fantástico, porque depois eu fui buscar a forma como ele concebeu, e ele chamou um padre católico, um pastor protestante e um rabino judeu messiânico, né? Que são os judeus que admitem Jesus como Messias,
para junto com ele os outros dois escritores chegarem a um consenso daquilo que preserva a raiz que é comum a todos, aquilo que olha para a árvore inteira, sabe? Por isso que eu gosto tanto, eu tenho feito esses estudos também do The Chosen, e vou te falar, Simão, depois que eu fiz a leitura da Bíblia, é claro que esse estudo tomou uma outra profundidade, né? Porque são simplesmente convites que tem para levar a gente lá para a fonte desse sentir, que eu achei lindo a sua leitura do que é a Bíblia, é um livro do sentir humano no contato, né, com o divino. Então, nossa, eu só posso te agradecer, né, pela amizade, pela abertura, pelas respostas que você faz, quando dá tempo você me responde, e pela sua presença aqui hoje. Já são 20h15. Eu iria muito mais longe conversando, mas não quero roubar você e da sua família. E quero agradecer a todos que estão aqui presentes e pedir que você faça suas considerações finais, Simão. É só agradecer, né? Agradecer a oportunidade que você abre aqui para nós conversarmos. E o aprendizado é recíproco, porque eu acompanhei e tenho acompanhado as suas postagens sobre o The Chosen. E eu só o assisti porque você me sugeriu e me indicou para ir além da temporada que estava aberta. E aí eu fui buscá-lo, né, no direto da página do The Chosen, e fui buscando as outras e fui acompanhando. E depois que eu acompanhei os seus estudos, eu voltei para assistir, porque eu fui buscar outra riqueza que eu não tinha visto, que você havia informado. Você acompanhou os Então, estudos? Eu não sabia. acompanhei, né? Eu não perco a oportunidade para aprender. Então, ali eu aprendi muito. E, e depois que você falava dos episódios, eu voltava para assisti-los. Uhum. Eu falei, agora eu vou olhar com a outra lente, porque eu tinha olhado só com a minha, deixa eu ampliar minha lente agora. Então, eu posso dizer que teve alguns episódios que eu assisti várias vezes, porque eu ouvia você falando, eu voltava lá. Eu assistia e eu ouvia você falando de novo do mesmo episódio para ver se eu tinha pegado tudo aquilo que você falou. Aí eu percebia que tinha mais coisa, eu voltava no mesmo episódio. Aí, por ver o mesmo episódio, eu voltava na sua fala. Então, assim, eu segui muito isso, né? Oh. E a gente não pode perder a oportunidade de aprender. Uhum. E, principalmente, aprender com quem tem entusiasmo para ensinar. E você tem. Você ensina com entusiasmo. Você ensina com a alegria de quem acabou de descobrir algo fantástico. E uma coisa que você já sabia há vários anos, e você sempre passa como se tivesse descoberto ontem e está querendo contar para meio mundo. Então, isso é convidativo, né? Então, assim, eu fico feliz por isso, por você ter aberto esse espaço para poder trocar Eu sou muito ideia com chorona, você, gente, desculpa. né? Fico mesmo, e fico grato, né, por você ter essa consideração de amizade por mim. Me lembro quando nós nos conhecemos, você e o Márcio, Sim, lá em Goiânia, sim. né, num dos congressos. E nos conhecemos na porta do hotel. Foi. E eu me lembro que vocês estavam tirando as malas do carro, Com os 3 filhos. com os 3 pequenininhos, né, no congresso. E aí você foi conversando comigo, e o Márcio foram conversando comigo, como se me conhecessem há tempos. E não sei se você se lembra, a nossa conversa começou com perguntas, né, sobre o tema do congresso. Então eu falei, olha, aqui é uma amiga que eu vou ter sempre me instigando a aprender, porque é amiga das perguntas. Só que agora você está virando amiga das respostas, né? Então está muito melhor. Está muito melhor. Como jornalista, né, meu amigo, eu não resisto fazer pergunta para deixar a coisa bem aberta para a gente aprender junto, porque se filosofar é saber fazer perguntas e no encontro a gente se enriquece, porque eu me enriqueço pelas suas lentes e eu fiquei surpresa e feliz de saber que você se enriquece pelas minhas. E, enfim, vamos embora, Simão, que está só começando. E Quando você tiver paciência, é só me convidar. não me falta, querido. Eu tenho aqui, enfim, eu sempre tomo bastante coragem para te convidar, porque eu tenho um profundo respeito. Então, vamos lá, vou me encorajar mais para te chamar outras vezes. Muito grata, meu irmão, muito grata por essa noite especial. Foi um banquete para mim, viu?
Para mim também, obrigado. E feliz ano novo, obrigada a todos os presentes. A live vai ficar gravada, vai estar disponível aqui nas minhas redes e depois também vou subir para o YouTube, onde vocês também podem encontrar esses estudos, né, que o Simão Pedro se referiu, que está lá na playlist The Chosen, onde eu estudo cada um dos episódios. E aqueles meus seguidores sigam também a página e o YouTube do Simão Pedro, porque ele tem estudos diversos. Eu vou colocar alguns deles agora nos meus stories sobre a Bíblia especificamente. E, enfim, sigamos juntos, crescendo juntos, irmão. Gratidão. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Grata a todos que estiveram conosco.